Salve, salve galera, professor Leandro Silva aqui, e hoje a gente vai dar uma renovada numa aula que já tem aqui no canal, que é sobre o sistema capitalista. Vamos voltar a falar sobre isso daí, tá? 2023 está aí e a gente vai ter aula aí para as novas turmas com o sistema capitalista, então a gente vai dar uma renovada. Então vamos lá, o que é basicamente o sistema econômico capitalista? É um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, certo? Com um objetivo de lucro, de lucrar. E vamos destrinchar essa frase aí. Então, o sistema econômico é o sistema que um lugar possui que vai promover, vai dizer como é que são feitas as trocas comerciais naquele lugar, ok? Então, o sistema capitalista, ele é um sistema econômico, ele é baseado na propriedade privada. E o que é a propriedade privada? A propriedade privada é aquilo que você tem posse. Aquilo que é posse exclusiva sua. É um bem, é um móvel, é um imóvel. É algo que é seu, de propriedade sua, é exclusivo seu, você usufrui da maneira que você quiser, porque é seu. É a propriedade privada. Dos meios de produção. E o que são os meios de produção? São as máquinas, equipamentos, os utensílios que nós utilizamos para produzir os bens de consumo ou serviços. Serviços como professor, um médico, faxineiro. Então isso é serviço. E os bens de consumo são os bens que a gente consome no nosso dia a dia. Um chapéu, um carro, comida, remédio, enfim, os bens de consumo. E eles são produzidos através dos meios de produção, certo? Então, o capitalismo é o sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, cujo principal objetivo é o lucro. E o lucro é o retorno positivo de um investimento, beleza? A sociedade capitalista a gente vai dividir em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia seria, então, aqueles que são os donos dos meios de produção, aqueles que possuem os meios de produção. E o proletariado é aquele que não tem o meio de produção e troca sua força de trabalho em troca de um salário, normalmente trabalhando para a burguesia, para os donos dos meios de produção, para o dono da fábrica. Então, a gente tem uma fábrica de carros, o dono da fábrica de carros é representante da burguesia e todos os funcionários que estão trabalhando ali para ele são o proletariado, beleza? O capitalismo ele vai surgir num sistema europeu, o capitalismo ele surge na Europa também, né? Ele surge dentro de um sistema que a gente entende como feudalismo. O feudalismo é um sistema sem mobilidade de classe social, ou seja, as classes existentes. Você nasceu nela, vai morrer nela. Então a gente tem uma classe dividida em nobreza, que são os senhores feudais, os donos das terras, o clero e os servos, aqueles que vão estar morando nas terras do senhor feudal e vão estar agindo em servidão a esse senhor feudal. Nesse sistema todinho, a gente vai ter dois espaços diferentes, que é o campo e os burgos, onde a gente vai... Burgo é a cidade, basicamente, uma cidade. E nessa cidade a gente vai ter a burguesia, que não é ainda a burguesia que a gente falou no começo do vídeo, o dono dos meios de produção. A gente vai ter uma galera que é dedicada ao comércio. E essa galera vai gradualmente ir substituindo a nobreza, o senhor feudal. E a gente vai ter uma primeira fase do capitalismo, tô resumindo pra caraca, hein? Essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que é um período de transição entre o que vai ser o capitalismo e o feudalismo. É nesse período que a gente vai ter as grandes navegações, ou seja, os europeus encontrando o continente americano e vão passar a explorar a América. Vai ter o metalismo, que vai ser o acúmulo de metais preciosos, e a gente vai ter o tráfico de escravos, de escravizados vindos do continente africano para a América para trabalhar nas terras que eles vão ser invadidas e tomadas, que são as terras dos povos ameríndios, onde os povos ameríndios moravam. Na verdade, os povos ameríndios não tinham essa noção de propriedade privada, mas aí eles vão tomar aquelas terras e aí a gente vai ter o trabalho escravizado, os povos próprios ameríndios em algumas áreas do continente americano, eles que vão ser os escravizados, que vai ser principalmente na América Hispânica. Os africanos eles vão ter principalmente como trabalhadores escravizados no Brasil, no Haiti, que é ali na América Central, no sul dos Estados Unidos e por aí vai. No norte também teve, enfim, não é esse o tema agora que a gente está trabalhando. Mas enfim,
o sistema capitalista ele vai continuar avançando, a sociedade ela vai continuar mudando e o sistema capitalista ele vai mudar também. A gente vai ter um período que a gente vai chamar de revolução industrial, a primeira revolução industrial. A gente vai ter várias revoluções industriais que inclusive pode ser tema de outro vídeo, já tem também aqui no canal esse vídeo, mas a gente pode reformular mais tarde. E a gente vai ter algumas revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta revolução industrial que a gente vive hoje, mas a primeira revolução industrial ela vai surgir na Inglaterra, e ela vai dar origem àquilo que a gente vai entender como capitalismo industrial, que vai ser muito mais parecido com o capitalismo, a ideia de capitalismo que a gente tem hoje. Porque a gente vai ter a burguesia agora sendo dono dos meios de produção, as burguesias sendo dono das fábricas, as fábricas que vão surgir nesse capitalismo industrial, que vai começar na Inglaterra e depois vai para toda a Europa, vai chegar na América mais tarde, mas enfim. As revoluções industriais, a Revolução Industrial na Inglaterra vai utilizar o carvão mineral como principal combustível para as fábricas, afinal, e as fábricas vão ser basicamente, esses meios de produção vão ser todos inseridos num único lugar, que vai ser a fábrica, a indústria. E aí a gente vai ter uma migração pra caramba de pessoas vindo do campo, principalmente, óbvio, para as cidades. E aí as cidades elas vão aumentar por conta das fábricas que vão surgir ali, né? Porque a gente vai ter centralizado os meios de produção e a galera vindo para trabalhar nessas fábricas. E aí a gente tem o capitalismo industrial, com a burguesia sendo os donos dessas fábricas, dos meios de produção, e a galera passando a buscar trabalho nessas fábricas aí, que vão ser os proletariados. Beleza? O capitalismo ele vai continuar avançando e a gente vai começar a ter algumas instituições financeiras para tá coordenando, para estar administrando o acúmulo de capital, do dinheiro. E isso vamos ter os bancos. Esses bancos vão estar também administrando essas empresas que vão estar nascendo. As empresas donas dessas indústrias, donas dessas fábricas. E aí a gente vai ter o capitalismo financeiro, com as trocas comerciais cada vez mais dinâmicas e, logicamente, com um avanço cada vez maior da tecnologia e o mundo se tornando cada vez mais globalizado. Globalização vai ser um termo que vai surgir na década de 70, que vai apresentar para a gente um intercâmbio cada vez maior, é um fenômeno de aproximação cada vez maior dos países do mundo através do avanço da tecnologia. Internet, principalmente, ela vai ser aqui justamente um dos principais elementos desse mundo cada vez mais globalizado. Parece que o mundo se tornou menor, porque as relações vão ser mais rápidas e mais dinâmicas graças a esse avanço da tecnologia. E, finalmente, a gente vai ter o capitalismo que a gente vive hoje, que é o que dizem, o capitalismo informacional, com várias trocas de informação, e informação se tornou algo que a gente compra, troca. A gente vai ter um dinamismo maior na maneira que a gente vai estar produzindo capital. Através da internet, por exemplo, a gente tem a produção de vídeos na internet, onde esses vídeos eles podem ser remunerados através do YouTube. O TikTok, por exemplo, recentemente, ele está remunerando quem está fazendo vídeo. Porque a gente vai ter gente trabalhando na internet, divulgando marcas de produtos. É o capitalismo informacional. Então a gente vai ter uma transformação com o tempo do capitalismo. Beleza? O que eu quero agora? Para quem aí está estudando esse tema. Isso aqui foi uma resumida muito grande. Então o que vocês vão fazer? Provavelmente vocês tem livros, vocês podem procurar outros artigos e textos na internet para ler a respeito do tema. Então você vai destrinchar mais sobre o que é o capitalismo para depois conversar. Porque olha só, para a gente poder entender cada vez mais um assunto, a gente tem uma pirâmide, né, de estudo, onde a gente vai ter a leitura, e a leitura a gente só vai absorver 10% daquilo que a gente lê quando a gente está estudando alguma coisa, tá? Então a gente vai precisar, além da leitura, ver o vídeo, debater, conversar, observar aquilo, observar o que vocês estão fazendo agora, né, vendo o vídeo. Dentro de sala de aula, se é esse tema que você está trabalhando, você vai estar prestando atenção no seu professor, vai estar fazendo a leitura, vai estar vendo esse vídeo. E aí o que eu quero que vocês façam? Depois de ter estudado, lido, visto o vídeo, ter tido a aula, você vai pegar seu caderninho e vai fazer um resumo, um mapa mental. Beleza? E isso aí vai servir exatamente para quê? Você não vai fazer esse mapa mental, esse resumo, vendo do livro ou na hora que você está assistindo o vídeo, não, tá? Você vai fazer isso depois. Depois que você estudou, depois que você leu,
depois que você viu esse vídeo, você vai fazer esse mapa mental. Esse mapa mental, como eu estava dizendo, vai servir para duas coisas. Primeiro, para você saber o que você absorveu. Porque você vai estar fazendo esse mapa mental depois de você ter estudado, depois de ter visto o vídeo, depois de você ter lido o texto. E aí você vai colocar o que você absorveu, o que é o que você lembrar, que é que você vai colocar no mapa mental. Aquilo que você não lembrar é aquilo que você vai precisar retornar para poder estudar. Beleza? É uma forma que você vai encontrar aí para poder estar estudando cada vez mais. Você pode fazer isso com tudo, tá? Não é só com esse vídeo com o tema capitalismo, não. Qualquer outra coisa que você estiver estudando, você vai estar fazendo isso, tá? Você pode fazer algumas horas depois, alguns dias depois, para ver o que você lembrou, o que você absorveu. E aí, depois você volta e vê o que te falta absorver. Aí você faz um outro mapa mental, colocando aquilo mais que você absorveu depois que você já estudou. Beleza? O vídeo ficou com uns 10 minutinhos, 11. Tentei ser o mais sucinto possível para não ter um vídeo muito maçante. Então, vamos lá. Faça aí o seu mapa mental. Deixa aí nos comentários se você gostou da ideia. E até o próximo vídeo.